Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo, trazendo hoje para vocês mais um videozinho falando sobre algoritmos e sobre pseudocódigo, né? Então, na aula de hoje a gente vai abordar um pouquinho mais das técnicas sobre algoritmos, algumas novas e primeiras instruções para a gente começar a construir nossos algoritmos, né? Com uma interação, uma aproximação do que seria uma linguagem de programação, né? E também vamos ver alguns exemplos e exercícios, tá? Deixa eu passar aqui para a nossa tela principal, né, onde tem a nossa apresentação de slides. Então, dando sequência àquela apresentação inicial que a gente fez no vídeo anterior, né, hoje a gente vai ver um pouquinho de pseudocódigo, essa parte de constantes e variáveis, bem como o teste de mesa, né, como é que a gente opera um teste de mesa, como é que a gente procede para fazer isso, tá? Então, alguns conceitos básicos ainda mais relacionados a essa parte de algoritmos e de programas, né? O que é necessariamente um programa, né? Que a gente tanto fala. Por mais que nesse primeiro momento a gente não vai aprender a programar em uma linguagem de programação, né? A gente vai utilizar uma linguagem mais próxima do português estruturado, chamada de português estruturado, né? Mas não bem uma linguagem de programação. Quando nós temos um programa, ele explicitamente ele tem que ser feito em uma linguagem de programação, né? Que é uma linguagem que o computador consegue executar. Então, por exemplo, nós pegamos o nosso algoritmo que nós aprendemos a fazer no vídeo anterior e nós utilizamos de instruções e de chamadas de uma linguagem de programação, certo? Onde essas chamadas, essas instruções o computador entende e consegue executar alguma ação relacionada a ela, tá? Então, existem várias linguagens de programação, tá? Como, por exemplo, existem o C, o C++, ou C++, né? O C Sharp, o Python, Fortran, PHP, Java, Assembly, COBOL, Clipper, Lua. Tem muitas linguagens de programação, tá? Nesse primeiro momento a gente não vai focar em nenhuma linguagem de programação, a gente não vai aprender nenhuma linguagem de programação, a gente vai primeiro fazer alguns passos mais iniciais para depois no futuro a gente poder sim criar os nossos programas utilizando uma linguagem de programação, tá? Mas isso não significa que vai ser menosprezado, né? A gente não vai aprender exatamente como é que deve ser construído esse algoritmo. Nós vamos construir um algoritmo que depois a gente consegue portar esse algoritmo para qualquer linguagem de programação, tá? E esse algoritmo a gente vai aprender a criá-lo em uma linguagem de pseudocódigo, tá? Então, quando nós temos um programa, esse programa ele tem uma interpretação bem rigorosa feita pelo computador, tá? Então, nesse caso, nós não tem algumas regras bem definidas que nós não podemos deixar de usá-las, né? Nós temos que seguir essas regras à risca. Então, por exemplo, se existem linguagens que toda linha tem que terminar com ponto e vírgula, existem linguagens que deve-se ter uma definição de blocos, por exemplo, com chaves, ou então com estruturas que inicializam e finalizam um bloco, ou com indentação, que também nós vamos ver, tá? Existe exatamente chamadas que devem ser precedidas de outras, né? Então nós temos que criar primeiro uma definição do programa, temos que criar as variáveis para depois poder utilizá-las. Então todas essas regras elas são quase que implícitas, mas elas fazem parte de um conjunto de estruturas que nós devemos obedecer para criar corretamente os nossos programas e algoritmos, tá? Na verdade, algoritmos que são codificados em programas utilizando uma linguagem de programação, tá? Uma linguagem de programação, ou na verdade um programa, existem duas formas básicas desse programa ser construído, tá? Dependendo da linguagem de programação. Então, dependendo da linguagem de programação, a gente pode ter um programa que é interpretado e, dependendo da linguagem de programação, a gente pode ter um programa que ele é compilado. Qual que é a diferença básica entre esses dois? Quando eu tenho um interpretado, imaginem que nós temos uma camada intermediária. Então eu tenho aqui o meu programa na esquerda, e aqui na direita eu tenho o meu computador. Eu tenho uma camada intermediária aqui no meio desses dois, que é o meu interpretador. Imagine que ele é como se fosse um tradutor, tá? Então diz lá uma determinada instrução no meu programa, por exemplo, iniciar, ou sei lá, print, por exemplo, se nós formos utilizar um Python, né?
ou lá um printf do C, ou sei lá, um system.out.println do Java, mas eu tenho uma instrução e essa instrução, imaginem que ela é traduzida para algo que que o computador entende, tá? Então por isso que ele é interpretado. Eu tenho aqui uma instrução e o meu computador é, eu tenho essa entidade no meio que faz a interpretação, faz a tradução para algo que o computador entende, tá? Exemplos de linguagens que são interpretadas. O Python é uma delas, tá? Existem outras, Lua, por exemplo, também é interpretado. Normalmente são linguagens que elas possuem um nível de abstração um pouco mais alto, tá? E o que facilita para escrever os nossos programas, mas por ter esse interpretador no meio, ela se torna um pouquinho mais lenta na sua execução. E nós temos as compiladas. Uma linguagem compilada é naquela onde a gente codifica o nosso programa e nós temos que compilar, ou seja, a gente cria um arquivo executável. E esse arquivo executável ele já tem todas as instruções básicas que o computador entende. Então nós não precisamos ter uma camada intermediária aí que vai fazer a interpretação, né? O próprio executável, o próprio bytecode, o próprio código binário gerado lá de executável, o computador consegue executá-lo, tá? Tem algumas questões que nós temos que cuidar aí, né? Então, por exemplo, quando nós temos linguagens compiladas, eu preciso fazer a compilação para aquele determinado tipo de computador. Então, isso vai depender da arquitetura do processador, né? Então, atualmente a maioria utiliza o x86-64, né, ou o x86. Então, se eu fizer uma compilação para esse tipo de arquitetura, eu não preciso refazê-la. No entanto, se eu vou utilizar uma arquitetura ARM, por exemplo, eu vou precisar recompilar esse programa para lá, por mais que eu utilize as mesmas linguagens de programação, tá? Então, um exemplo clássico aqui, eu tenho lá no dispositivo móvel, no celular, uma arquitetura ARM, e eu tenho um computador, uma x86, num PC normal, né? Então, para eu conseguir executar esse código, ele precisa ser recompilado para esse outro dispositivo. Além disso, nós também temos as bibliotecas, tem o local das instalações, então nós também, quando se muda o sistema operacional, também precisa ser recompilado muitas vezes, tá? Aí que é o caso, por exemplo, de ter um executável que funciona para Windows e para Linux ter que ser outro executável, para macOS ter que ser outro executável ainda, tá? Então essas são as principais diferenças. No entanto, quando nós temos pseudocódigo, nós não temos essa possibilidade ou essa necessidade de criar o programa, né? Ou de fazer a execução dele. Existem alguns softwares, tá? Que eles trabalham com pseudocódigo. Só que a ideia do pseudocódigo ou da linguagem de projeto de programação, que é como o Manzano e o Oliveira utilizam, né? Ou chamam isso, e aqui nós vamos utilizar a definição deles, tá? Não só em relação a conceitos, mas as instruções que eles sugerem, né? Então, algumas coisas podem mudar entre as variantes, né? Não existe um codificador, um interpretador ou um compilador para essa linguagem de programação, porque na real ela não é uma linguagem de programação, né? Ela é uma linguagem de projeto de programação. Ela é muito mais uma linguagem para a gente aprender como funcionam essas estruturas, para a gente conseguir criar a nossa lógica e aplicar a nossa sequência lógica lá dentro, do que necessariamente para a gente fazer o computador funcionar. No entanto, existem alguns softwares que pegam essa linguagem de projeto de programação e tentam executá-la como uma forma de tentar otimizar o aprendizado do aluno, tá? Ou de quem está aprendendo a programar. No entanto, eu particularmente prefiro muito mais ensinar como funcionam essas estruturas, demonstrar como funcionam essas estruturas e nós mesmos fazermos, entre aspas, a execução desse código, né? Até porque é uma linguagem muito mais para a gente aprender do que necessariamente fazer a execução do programa. Ninguém vai criar um sistema todo, seja ele um sistema para web, um sistema para dispositivo móvel, um sistema para algo específico de um computador, utilizando linguagem de projeto de programação ou pseudocódigo, tá? Porque ela não é esse o propósito principal dela, tá? Mas o que seria esse português estruturado, né? Ou essa LPP? Ela é uma aproximação, tá? Entre a linguagem que nós falamos, a língua que a gente fala, né? Então o português, com a linguagem de máquina. Então nós temos algumas regras que são bem específicas
e que devem ser seguidas para poder executar esse programa, né, ou para ele funcionar da forma correta. Então nós temos essa linguagem, né, ela é esse português estruturado, essa linguagem de projeto de programação, ela é uma aproximação da nossa língua falada com aquela que o computador consegue executar, tá? Então é uma aproximação, como se fosse um meio termo entre as duas. Então vai ficar muito fácil para a gente, enquanto desenvolvedor ou enquanto estudante de programação, entendermos o que aquilo está sendo solicitado para o computador fazer, e ao mesmo tempo existem algumas regras que têm que ser bem definidas e utilizadas para que aquela execução funcione, tá? Então, basicamente a gente tem aqui um exemplo, tá? O que seria esse exemplo? Então, imaginando que a gente tem um algoritmo para somar dois números, né? Que lá atrás, no vídeo passado, a gente tinha feito basicamente com instruções numeradas, né? Então, aqui nós temos temos aquele mesmo algoritmo, só que agora utilizando a linguagem de projeto de programação, né? Ou o nosso português estruturado. Então, percebam que existem algumas instruções, e aqui as instruções elas estão realçadas em negrito, tá? Que precisam ser utilizadas para poder fazer esse programa, tá? A gente vai passar uma a uma por ela, não se preocupem. Ao mesmo tempo, nós temos algumas regras básicas que precisam ser utilizadas, né, para poder fazer para poder resultar nessa execução, nesse conceito de algoritmo programado em português estruturado ou em pseudocódigo, tá? Então, qual que é a nosso primeiro insight, né, ou a nossa primeira descrição desse programa, né? Que existem essas palavras reservadas. Quando eu digo que tem essas palavras reservadas, percebam que eu não posso utilizar essas palavras para compor o meu programa. Então vamos supor aqui, ó, eu tenho na minha linha 1, né, eu tenho aqui a palavra reservada programa. Logo, se eu tenho uma palavra reservada programa, eu não posso chamar o meu programa, que é o nome do meu programa que vem logo a seguir, né, de programa. Então não poderia ter um assim, programa, certo? Parece meio óbvio, mas eu não poderia usar aqui nenhuma palavra reservada. Então, não poderia utilizar var, não poderia utilizar inteiro, não poderia utilizar início, não poderia utilizar escreva, nem leia, nem fim, certo? Por que isso? Porque são palavras reservadas. Palavras reservadas não se utiliza onde ou nos espaços que nós temos a possibilidade de incluir informações que aproximem essa construção desse algoritmo do que a gente está querendo expressar, tá? Então, por exemplo, na linha 1 aqui, a gente basicamente cria esse programa, né, chamado somar números. Então nós estamos nomeando esse programa de somar números. E aí começam a vir algumas regrinhas, tá? Quais são as regras? Normalmente nós temos, a não ser que sejam estruturas mais complexas, mas normalmente nós temos uma instrução por linha, tá? Então percebam que eu vou ter no máximo uma palavra reservada por linha, né, que codificaria essa instrução. Quando eu tenho campos como nome de variáveis, que a gente vai ver o que é exatamente uma variável depois, nome de constantes e o próprio nome do nosso programa, nós não podemos utilizar espaços, tá? E além disso, caracteres especiais ou acentos, cedilha, seria um caractere especial, né? A gente sempre tem que tentar evitar utilizar desses caracteres ou de espaços. O espaço por si só vai gerar um erro, tá? E em muitas linguagens de programação, quando eu tento utilizar esses caracteres especiais na criação de variáveis ou na criação de nomenclaturas que eu vou utilizar, acaba gerando algum tipo de erro, tá? Então isso vocês sempre procurem evitar. Então pode notar aqui que o nome do nosso programa, né, ele tem que fazer sentido com aquilo, o propósito dele, né? Qual que é o propósito do nosso programa? Somar dois números e exibir o resultado. Então nesse caso, né, o nosso programa chama aqui somar underline números. O underline é tranquilo de utilizar, tá? Depois disso, então nós temos aqui um outro campo, né, que é um campo, uma instrução, na verdade, de bloco, tá? O que é uma instrução de bloco? Sempre quando eu tenho uma instrução de bloco, a linha seguinte, ela vai começar com um recuo à minha direita, tá? Então, as linhas que pertencem a esse bloco var, elas vão ter um recuo à minha direita. Esse recuo, normalmente, nós utilizamos 4 espaços, tá? Quando nós temos alguns editores de texto
específicos para programação, nós utilizamos o tab e ele já converte automaticamente em 4 espaços. Mas usualmente nós temos o uso de 4 espaços. Tá? Então eu tenho aqui meu bloco de var, que é o meu bloco destinado para a criação das minhas variáveis. Tá? Então todas as variáveis que eu vou utilizar no meu código, né, no meu programa aqui, eu preciso defini-las antes, e a construção das minhas variáveis sempre vai se dar da seguinte forma. Aqui, enquanto nós utilizamos a LPP, né, dessa proposta pelo Manzano. Sempre vai ser o rótulo ou o nome das nossas variáveis, 2 pontos e o tipo dela. Tá? Nós veremos a seguir o que é exatamente esse tipo, mas em resumo, nesse primeiro momento, eu tenho que ter esse rótulo, e esse rótulo tem que seguir esses mesmos padrões que eu falei anteriormente. Não pode ter espaço, tem que ter caracteres especiais, devem ser evitados. Tá? E tem um detalhe, ela não pode começar com número. Então, por exemplo, eu não poderia ter 1NR, 2NR. Eu posso ter NR1, NR2, mas eu não poderia iniciá-la com número. Tá? E depois disso eu coloco o nome da minha variável. Então, nesse caso aqui eu tenho uma variável chamada NR1, né? E eu estou dizendo que ela é do tipo inteiro. Tá? O que é inteiro? É um formato de número, por exemplo, 4, 5, 6, menos 10. Depois a gente vai ver exatamente o que é, mas são números inteiros. É um número que não tem ponto flutuante, certo? É só a parte inteira desse número, seja ela positiva ou negativa. Então aqui basicamente nós estamos criando 3 variáveis, NR1 que é do tipo inteiro, NR2 que é do tipo inteiro e soma que é do tipo inteiro. Tá? Aqui tem uma pequena explicação da sintaxe, né? Então vou ter aqui o nome, né, ou o label da nossa variável, 2 pontos, o tipo da minha variável, no caso aqui inteiro. Tá? Lembrando de sempre colocar em negrito quando vocês forem fazer os programas, né? Por mais, por exemplo, que a gente vá fazer, digamos, num editor de texto convencional, sempre colocar em negrito para realçar essas palavras reservadas. Tá? Bom, a seguir eu tenho o quê? Bloco de início. É aqui dentro que nós vamos colocar a lógica do nosso programa, certo? Então aqui são basicamente aquelas definições iniciais que nós tínhamos visto até então. E aqui em início nós mapeamos a nossa lógica, detalhe, utilizando somente as instruções que a linguagem nos fornece. Nós não podemos inventar uma nova instrução aqui, pelo menos não ainda. Tá? Então, por exemplo, se eu fosse criar um algoritmo para trocar o pneu de um carro, eu não poderia colocar aqui levantar o carro. Por quê? Porque o computador não conhece a instrução levantar. Tá? Então, a partir de agora, eu até sugiro que vocês façam algum tipo de anotação em algum lugar específico, né? Daqui a pouco, se vocês utilizam um caderno, colocar no final do caderno, colocar bem no começo do caderno. Ou fazer alguma anotação em algum papel, imprimir, alguma coisa que fique bem à vista quando vocês forem codificar em linguagem de projeto de programação as instruções que são conhecidas, tá? E os blocos dessas instruções. Então, nós temos aqui o bloco início. E esse bloco de início ele finaliza com a instrução fim, tá? Que é a que encerra esse nosso programa, esse nosso bloco. Percebam, de novo nós temos aqui a nossa indentação, né? Ou seja, o recuo para a direita com 4 espaços. E eu tenho aqui algumas instruções que nós veremos linha a linha o que cada uma delas faz. Tá? Importante aqui é o que? É essa indentação. Sempre nós temos que observar essa indentação porque ela define um determinado bloco. Tá? Então, se por um acaso nós tivéssemos alguma dessas instruções exatamente na linha de início aqui, né, na indentação do início, ela significaria que aquele bloco já teria terminado e nós teríamos esquecido, por exemplo, da instrução fim, que encerra o nosso programa. Então, isso seria um erro. Tá? Então, faz parte dessas nossas regras básicas que temos que seguir, a indentação sempre das instruções que são de bloco. Tá? Então, por exemplo, aqui a var é uma instrução de bloco, a início também é uma instrução de bloco que finaliza com o fim, certo? Temos aqui a nossa primeira instrução na linha 7, né, da nossa lógica, que é a instrução escreva. Que basicamente essa instrução ela se refere, né? Ela determina que algo vai ser exibido na tela. No caso, se nós tivermos uma palavra ou uma frase entre aspas, vai ser essa frase, exatamente como ela está. Então, nesse caso, ela exibiria na tela. Digite o primeiro número, 2 pontos, espaço. Tá? Se nós tivéssemos
assim como, por exemplo, aqui na linha 12 nós temos uma palavra, né, sem aspas, significa que ela é uma variável, percebam, ela está aqui dentro do meu escopo conhecido de variáveis, né, então eu tenho soma aqui, só que eu não vou escrever a palavra soma, eu vou escrever o quê? O valor de soma, quanto que soma vale nesse momento, tá? Então, sempre quando eu tiver a instrução escreva, eu vou ter ou um conjunto de caracteres delimitado por aspas e vai ser exibido exatamente aquilo, ou eu devo ter um nome de uma variável, tá? A seguir nós temos então a instrução leia. Essa instrução, ela basicamente, ela permite que o usuário insira dados dentro do nosso programa, tá? Ela faz parte de um processo que a gente chama de entrada de dados. Então, quando eu tenho leia NR1, o computador exibe essa mensagem na tela e ele fica esperando que o usuário digite alguma coisa e aperte a tecla Enter. Quando ele aperta a tecla Enter, é acionada uma interrupção e o valor que ele digitou, ele passa a ser o valor de NR1 na nossa memória. Tá? Quando eu crio variáveis, a gente vai ver isso um pouquinho adiante, mas é como se eu tivesse separado caixas nomeadas com esses nomes aqui, com essas labels, esses rótulos, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma caixinha NR1 e eu vou colocar dentro dessa caixinha NR1 o valor que o usuário digitou aqui, ó. Então, quando o usuário digitar NR1, eu pego esse valor e jogo ele dentro dessa caixinha, tá? Essa caixinha ela fica na memória, é uma variável que é um espaço dentro da nossa memória e eu vou ter esse valor lá, tá? Então, aqui na linha 9 e 10 eu faço basicamente a mesma coisa, né? Só que eu recebo um segundo número que eu armazeno em NR2. Aí então nós vamos para a linha 11. Percebam que a linha 11 ela não tem necessariamente uma instrução, né? Não tem lá uma palavra reservada que faça uma determinada instrução. No entanto, nós temos alguns comandos ali. Temos a palavra soma, que é a nossa memória, né? E nós temos essa seta aqui para a esquerda. Essa seta aqui para a esquerda significa o operador de atribuição, tá? Tem a variável NR1, o sinal de mais, variável NR2. Então, basicamente, o que é essa instrução, essa codificação que na linha 11 está falando, né? Ou está mandando o computador fazer? Ela diz mais ou menos assim, ó, atribua a soma, o valor de NR1 mais NR2. Né? Então, eu vou fazer a adição entre esses dois valores, NR1 e NR2, e o resultado deles eu vou armazenar em soma, lá na nossa memória, como se fosse aquela caixinha dentro da nossa memória, tá? Posteriormente, eu tenho aqui a minha ação 12, então essa ação 12, ela vai fazer o quê? Escreva a soma. Ela vai como não está entre aspas soma, eu vou pegar o valor de soma e vou mostrar na tela, certo? Basicamente isso. E a minha última instrução aqui, que é a instrução fim, que basicamente vai finalizar esse bloco e vai encerrar o nosso programa, certo? Então esse é um algoritmo, né? um algoritmo codificado em LPP ou pseudocódigo ou português estruturado, como prefiram chamar, tá? Mas que segue essas regras bem definidas e também segue essas instruções que o computador consegue interpretar, tá? Não são todas as instruções que o computador consegue interpretar, então nós temos um conjunto limitado. Então, como eu falei anteriormente, eu sugiro que vocês anotem ou façam um repositório de instruções, né, onde tu vai ter lá a instrução e o significado, ou instrução, significado e o seu uso, como vocês se organizarem melhor. Mas é importante que vocês armazenem, vocês tenham em algum lugar todas essas instruções para facilitar quando vocês vão fazer algum exercício, ou quando vão precisar relembrar de alguma coisa. Que vocês tenham todas elas num lugar de fácil acesso, que vocês não tenham que ficar daqui a pouco assistindo o vídeo de novo ou procurando lá dentro da bibliografia onde exatamente é falado de determinada instrução, tá? E o que ela faz, o que ela significa, como nós utilizamos. Então, só um resuminho aqui do que a gente viu nesse nosso primeiro programa, né? Nesse nosso primeiro algoritmo codificado em pseudocódigo. Nós temos aqui as instruções, né? Então, programa, var, inteiro, início, escreva, leia, fim. E eu tenho aqui o que cada uma delas faz, né? Então, programa. Cria um programa com o nome proposto e inicializa a definição do programa. Var. Define um bloco que contém todas as definições de variáveis. Inteiro é um tipo de variável, né? Que contém números inteiros, ou seja, sem ponto flutuante. Início. Inicializa as instruções que serão executadas pelo nosso programa, né? Basicamente aquela parte de mapear a lógica ali dentro, né? Escreva é uma instrução que permite exibir uma mensagem na tela, né? Ou o valor de uma variável.
Leia seria essa parte dessa ação de entrada de dados e o fim que encerra o nosso programa, tá? Então, o que acontece? Como eu pincelei anteriormente, né? Quando nós temos um algoritmo, quando nós temos um programa, ele sempre se divide em três importantes fases, tá? Que é a entrada de dados, o processamento de dados e a saída de dados. Então, olha só que legal. Nós temos aqui a entrada de dados. O que basicamente essa etapa faz? Né? Ela permite com que o computador ele receba dados do mundo externo. Tá? Como que é feito isso? Através do usuário. Então, o usuário vai lá e insere esses dados, ou o próprio programa automaticamente vai lá e coleta determinados dados. Tá? O que vai acontecer? Esses dados eles vão ser utilizados ou dentro do nosso programa, e aí nesse caso ele vai passar para essa memória principal, né? Ou ele vai ser armazenado para ser utilizado em um outro momento, e aí ele vai ser armazenado na nossa memória secundária. Tá? Nós temos a etapa de processamento de dados, que basicamente é quando o programa ele faz uma transformação ou uma computação, ele processa esses dados que ele recebeu e ele gera alguma informação, tá? Útil a partir desses dados. Então ele faz algum cômputo ou determina algumas coisas. Essa etapa onde ele faz essas determinadas ações é conhecida como a fase de processamento de dados. E a fase de saída de dados é a fase na qual o computador ele expressa, né? Ele passa para o mundo externo essas informações que ele acabou processando. Tá? Então é muito importante nós termos bem claro onde cada uma dessas fases opera dentro do nosso algoritmo, sempre, tá? Então, pegando aqui esse nosso primeiro algoritmo que a gente viu, né? Então, aqui essa fase inicial é mais a fase de definições, a fase de criação, aquela parte mais construção ou preparação do nosso programa. E aqui nós temos necessariamente a nossa lógica, né? Então, aqui dentro da nossa lógica, nós temos aqui a fase de entrada de dados, que está em azul aqui, né? Essas instruções cercadas da linha azul. A fase de processamento de dados, que está cercado por esse retângulo verde, e a fase de saída de dados, que é circulada aqui, ou melhor, ela é definida, né, por esse nosso retângulo roxo. Tá? Um detalhe muito importante, tá, professor? Mas ali tem a instrução escreva, né? E a instrução escreva, ela sai do computador e vai para o usuário, né? Informado na tela esse resultado. Isso não seria da parte de saída de dados? Não, por quê? Porque é uma mensagem que nós temos que mostrar para o usuário o que a gente está pedindo, né? O que o computador está querendo. Senão vai ficar lá só o computador esperando e o usuário não sabe o que fazer. Então é uma mensagem que ela é utilizada para a entrada de dados. Por isso que ela faz parte dessa fase e não da fase de saída, certo? Bom, eu tinha comentado com vocês que nós veríamos sobre variáveis e constantes, né? Então, e eu falei anteriormente que a criação de uma variável é como se eu tivesse lá dentro do meu computador, né, uma caixinha. Só que essa caixinha, na verdade, é um espaço em memória. Né? Então eu tenho lá posição, uma determinada posição na minha memória. Só que para eu não referir, como é que o computador conhece essa posição em memória? Né? Ele vai ter lá um número em hexadecimal gigantesco. Só que para a gente não ter que estar se referindo a esse número gigantesco, né, pelo qual a gente nem sabe qual é, né, porque o computador faz uma alocação dinâmica para o nosso programa, então a gente define um nome que é mais compreensível para o ser humano, que é esse nome dessa variável. Tá? Naquele caso anterior aqui, nós tínhamos ali NR1, NR2 e soma. É muito mais fácil para a gente saber o que é NR1, NR2 e soma, do que a gente ter, imaginando aqui um número, sei lá, 100, um outro número X4479 e um outro que é X16F14, por exemplo. Né? Então é muito mais fácil para a nossa compreensão e para a gente conseguir articular a nossa lógica, as nossas ideias, se nós tivermos alguns rótulos. Né? Então por isso que nós sempre temos rótulos associados às nossas variáveis. A variável, como ela determina uma posição na memória, então ela sempre vai ter um nome e ela vai ter um valor, tá? Ou um tipo. Ou melhor, ela vai ter um nome e um valor. E esse valor ele tem que ser de um determinado tipo, certo? Então, que nem ali no exemplo anterior, a gente tinha o tipo inteiro. Eu não poderia ter um texto lá, por exemplo. Eu teria que ter um número inteiro, nem um número ponto flutuante, com vírgula, né? Tipo, com casas decimais. Eu não poderia ter, eu teria que ter um número inteiro. Então, sempre nós vamos ter isso. Variáveis, eu tenho um nome e um valor. E esse valor tem que ser de um determinado tipo, tá? Algum conceito
muito importante, né? Variável, ela pode ser o valor dela, né? Esse valor que é armazenado dentro da memória, ele pode ser alterado durante a execução do programa, tá? Até por isso ela é chamada de variável, né? Porque varia ao longo do tempo. Então, como que eu consigo alterar esse valor dela, né? Por meio das entradas de dados, né? Então, quando eu tenho a instrução leia e o nome da minha variável, eu vou alterar o valor dela, né? Porque vai ser inserido um novo valor lá dentro. Ou por atribuição. Então, sempre quando eu tiver o operador de atribuição, que é essa nossa seta aqui, né? Então, eu tenho, por exemplo, variável média, recebe, né? Ou atribua à média um determinado valor, ou um certo valor aqui, né? E ela sempre possui um tipo atrelado, né? Então, sempre eu vou ter nome e um valor, e esse valor tem que ser de um determinado tipo, tá? Tá, professor, mas de que tipo que a gente está falando? Quais são os tipos possíveis? Nesse primeiro momento, nós vamos ver 5 tipos possíveis, tá? Aqui. 5 tipos possíveis, tá? Qual que é o primeiro deles? O primeiro deles a gente já viu, né? Que são números inteiros. Então, são números que não têm a parte de casas decimais, não tem a parte, entre aspas, fracionária, né? Então, seria, por exemplo, 35, 0, 234, menos 56, menos 9. Esses são exemplos de números inteiros, tá? Quando eu falo inteiro, são tanto os positivos quanto os negativos, tá? A gente não limita em inteiro positivo e inteiro negativo, pelo menos não nesse primeiro momento. Eu também vou ter o tipo real, tá? Número real são, ou números reais, né? São basicamente aqueles que têm o ponto flutuante, né? Então, por exemplo, seria 35.9, 234.676. Notem que o delimitador para casas decimais aqui é o ponto e não a vírgula, tá? Sempre vai ser o ponto, nunca vai ser a vírgula. Tá? Então, e inclusive eu posso ter os negativos, né? Menos 34.67. Claro que eu posso ter números inteiros dentro dos meus números reais, tá? Então, por exemplo, 35 ele é um exemplo de número real. Normalmente, até para facilitar a compreensão e a diferenciação, né, nós delimitamos, por exemplo, 35. Então, se ele é um real, a gente utiliza 35.0 para definir que é um número real. Mas se eu utilizar basicamente 35 e a minha variável for real, ele vai aceitar, certo? O que eu não posso ter é, por exemplo, ter um 634.676 e querer colocar isso, armazenar isso dentro de um inteiro, porque ele só vai pegar a parte inteira, ele não vai pegar essa parte de 676. Ou, dependendo da linguagem de programação, vai gerar um erro, certo? Nós também temos um outro tipo, o terceiro tipo básico, né, que é o tipo lógico. Esse tipo lógico ele vai nos permitir criar e executar operações lógicas, né? Então, são basicamente dois valores que podem ser atribuídos a uma variável lógica, né? Que é verdadeiro ou falso. Então, segundo o Manzano, lá nós utilizamos ponto F ponto para falso, ou ponto V ponto para verdadeiro, ou ponto falso ponto para falso e ponto verdadeiro ponto para verdadeiro, tá? Essas são as definições, ou são as regras de como é o falso e o verdadeiro dentro da nossa LPP, né? Ou dentro do nosso português estruturado, ou pseudocódigo, como queiram citar, né? Eu tenho ainda o tipo de caractere e o tipo de cadeia, tá? Ambos são strings. O que são strings? É um conjunto de letras, né? Ou conjunto de caracteres. Lembrando que sempre tem que estar delimitado por aspas. Dentro dessas aspas, eu posso colocar números, posso colocar letras, maiúsculas, minúsculas, posso colocar espaços, posso colocar símbolos, posso colocar acentos, posso colocar caracteres especiais, posso colocar tudo ali dentro, tá? Qual que é a diferença entre os dois? Quando eu tenho caractere, certo? É apenas um único caractere, tá? Então eu tenho um A minúsculo, eu tenho um Z maiúsculo, eu tenho um V maiúsculo, um V minúsculo, um 4, um 2, um fecha colchete, um abre colchetes, ou até mesmo uma vírgula, mas eu sempre tenho só um elemento. Quando eu tenho uma cadeia, eu tenho vários elementos ali dentro, né? Então, eu posso ter aqui abracadabra, posso ter Ricardo, algoritmos, mesclando maiúsculas e minúsculas, posso ter um número ali dentro. Lembrando que mesmo que eu tenha um número, isso aqui não vai ser considerado um número, ele vai ser considerado uma cadeia de caracteres, porque ele está entre aspas, certo? Posso ter um endereço, por exemplo, Avenida Ipiranga, 7000. Posso ter várias combinações ali de caracteres, mas sempre eu vou ter diversos caracteres ali dentro. Então, se eu quiser, posso ter em uma cadeia um único caractere? Posso, tá?
Mas, nesse caso, quando utiliza-se sempre, ou normalmente um caractere apenas, a gente utiliza o tipo caractere, tá? E nós também temos constantes, tá? Qual que é a definição básica, qual é a diferença principal entre constantes? Entre constantes e variáveis, né? A principal diferença é que a constante, uma vez definida, ela nunca muda o seu valor. Ela vai ficar aquele valor para sempre, até o final da execução do programa. Enquanto que a variável eu posso alterar durante a execução, tá? Quando eu crio uma variável, né? Então eu vou ter aqui no nosso exemplo, né? Eu tenho aqui, ó, var, eu tenho o rótulo e eu tenho o tipo da minha variável. Quando eu crio uma constante, eu vou ter a palavra const, né, o bloco const. Eu posso ter esse bloco const tanto antes quanto depois do bloco var, tá? Eu vou ter o rótulo da minha constante e já coloco diretamente o valor dela. Por quê? Porque ela não vai ter, mesmo que ela tenha um tipo em específico, né? Esse tipo aqui seria o tipo real, esse tipo seria o tipo cadeia, né? Mas nós não criamos a definição desse tipo porque como ela não vai ter alteração no valor, eu já delimito exatamente o valor que ela tem que ser utilizada, né? O valor que vai ser utilizado sempre quando vier aquele rótulo, tá? Uma consideração importante, então, né? Nós não podemos alterar durante a modificação do durante a execução do nosso programa, nós não podemos alterar o valor dela, né? E quando nós temos uma constante, a gente não pode utilizar em instruções de atribuição ou instrução de entrada de dados, né? Uma instrução tipo leia e o nome da constante. Isso gera um erro, tá? Eu não poderia, por exemplo, colocar a instrução leia e o pi aqui, tá? Eu poderia utilizar o pi em um cálculo, mas eu não poderia utilizá-lo na instrução leia. Bem como eu também não poderia colocar atribua a pi tal valor. Por quê? Porque π é uma constante e eu tenho aqui já o valor da definição, ou o valor dela bem definido, né? Então, olha só, sempre quando nós criamos um algoritmo, né, não independe como a gente faz a criação, em que linguagem, mesmo que seja lá quando nós estivermos codificando em uma linguagem de programação, tá? A gente sempre tem que testar esses algoritmos. Como eu falei lá para vocês no começo, nós não temos ou nós não utilizaremos um software, né, para fazer essa programação, essa execução por parte do computador com base na nossa LPP, né, ou no nosso português estruturado. Então a gente vai aprender a fazer um negócio que chama teste de mesa. O que é o teste de mesa? Nada mais é do que nós mesmos executarmos o nosso algoritmo. Tá? Então basicamente a gente vai fingir que não conhece nada e vamos executar linha a linha o nosso algoritmo. Isso é muito importante porque ele nos permite testar, tá? Nos permite encontrar erros, adaptar a nossa lógica e verificar se está tudo funcionando corretamente, tá? Então ele é muito importante e eu sugiro que sempre vocês façam isso quando fizerem um algoritmo, tá? Não só porque está numa prova, não só porque está daqui a pouco fazendo um exercício, mas até mesmo quando vocês estiverem codificando e fazendo lá, trabalhando numa empresa onde eu tenho que resolver tal e tal problema, faça um algoritmo e teste mentalmente ele, né? Faz o teste de mesa para verificar se ele está fazendo exatamente aquilo que vocês queriam que fizesse, tá? Então, aqui eu já tenho um teste de mesa pronto, né? Mas vou tentar colocar aqui para vocês. Então, imaginem que nós não temos nada aqui dentro do monitor, nada dentro da memória, né? Então, eu tenho aqui, tenho a minha memória e tenho meu monitor, 2 espaços, onde eu não tenho nenhum desses valores aqui, tá? Nem aqui na memória. E eu começo aí, eu vou linha a linha fazendo exatamente o que o computador faria, né? Então eu pego aqui na minha linha 1, programa somar números. Ele simplesmente cria esse programa somar números, tá? E eu tenho aqui já na minha linha 2, ó, uma instrução de bloco onde eu vou criar 3 variáveis, né? Ou seja, lá dentro da minha memória eu vou colocar esses rótulos aqui, ó. Então vou ter lá nr1, nr2 e soma. Qual que é o valor de nr1, nr2 e de soma, né? Aqui eu tenho o tipo delas. Então, como eu tenho apenas o tipo, eu preciso atrelar um valor a elas, eu vou colocar o valor null, tá? Por que eu vou colocar o valor null? Porque é um valor nulo. Eu não tenho nada lá dentro. Se eu vou querer consultar qual que é o valor de nr1, vou receber null. Por quê? Porque não tem nada armazenado lá dentro, tá? Então, sempre vou colocar esses valores. E aí eu começo, já fiz a execução até a minha linha 5, começo aqui na minha linha 6. Aqui tem o início do meu programa e eu vou aqui na minha linha 7. Veio a instrução, escreva, digite um número.
Quando eu tenho a instrução escreva, ele exibe na tela, né, ou no nosso monitor, essa mensagem. Digite um número. Percebam que a mensagem veio aqui para o nosso monitor. Ó, digite um número. Eu deixei em vermelho aqui para demonstrar, né, qual que é a interação do usuário. Então, o usuário, por exemplo, digitou o número 9 e apertou o Enter aqui. É muito importante que vocês tenham isso claro na cabeça do usuário ter que digitar o Enter, tá? Ele poderia digitar vários outros caracteres. Se ele não apertou o Enter, o programa não prossegue. Então, ele digitou o número 9 e apertou o Enter. Quando ele digita esse número 9, o Enter, ele passa para a próxima instrução, que significa, ou que é aqui, né, leia NR1. Então, esse valor 9, ele vem aqui para o meu NR1. Então, lá onde eu tinha null, deixou de ser null. Então, eu risco null e coloco o número 9, certo? Beleza, fiz a instrução 8. Vou para a instrução 9. Tem aqui, escreva, entre aspas, digite o segundo número. Então, o que está entre aspas vem para o meu monitor. Digite o segundo número. Vou para a minha instrução 10, diz leia NR2. Fico aqui aguardando o usuário digitar alguma coisa, ele tem a mensagem do que ele precisa fazer, ele vai lá, digita 10 e aperta Enter. Tá? Quando ele apertou o Enter, esse 10 que está aqui vai para onde? Vai para o meu NR2. Meu NR2 tinha null, risco NR2, o valor, né, do NR2, e coloco o meu 10 aqui do lado. Passo para a minha próxima instrução. E a minha instrução 11 aqui diz o quê? Soma, recebe, né, ou atribua a soma o valor da adição entre NR1 e NR2. Então, eu vou pegar aqui na minha soma, no espaço de memória de soma, vou riscar o null e vou fazer o cômputo aqui dessa operação aritmética, né? Soma NR1 e NR2. Eu não vou somar a palavra NR1, né, ou o rótulo NR1 e NR2. Eu vou somar os valores. Então, qual que é o valor que eu tenho em NR1 neste momento? Porque ele poderia ser alterado, tá? Quando eu tenho essa instrução aqui, qual que é o valor do meu NR1? É 9. Qual que é o valor do meu NR2? É 10. Então, eu vou somar 9 mais 10, 19. A minha instrução diz que eu tenho que armazenar em soma, ou seja, atribua a soma, né? Então, soma passa a valer agora 19. Risco null aqui, coloco 19. Na minha instrução 12, eu tenho aqui, ó, escreva soma. Não tem aspas. Se não tem aspas, é o valor de soma. Então, eu venho aqui na minha memória, procuro aqui soma, verifico o valor dela, é 19 agora, e eu escrevo 19 no monitor. Terminou meu programa, certo? Então, percebam que nós temos que seguir no nosso teste mesa passo a passo. Ah, professor, eu cheguei ali na linha 9 e descobri que tem um erro no meu algoritmo. Que bom que tu descobriu, porque agora você sabe que ele não está correto. Então você arruma o algoritmo, faz ali as alterações necessárias, esquece o teste de mesa, não recomeça dali, começa lá do início de novo. Vai fazendo teste de mesa desde o seu início, tá? É muito importante isso. Qualquer alteração que tem no nosso algoritmo, por mais que vocês tenham bem claro, essa alteração só vai mexer aqui a partir desse ponto aqui do meu teste de mesa. Não tem problema, não tem importância. Inicia lá do começo de novo. Por que isso? Porque à medida que a gente vai evoluindo, vocês vão ver que os algoritmos ou esses programas eles vão se tornando mais complexos. Então é muito importante que vocês criem esse hábito de sempre voltar ao início e começar do zero. Porque vão ter instruções, por exemplo, que fazem a gente repetir um bloco de código muitas vezes. Ou daqui a pouco fazem o programa ser executado de diferentes partes. Então é muito importante que vocês sempre retornem ao início e comecem de novo o teste de mesa, tá? Então tem aqui alguns exercíciozinhos agora que vou deixar ali para vocês entregarem até, tá? Basicamente aqui nós temos um outro algoritmo que precisa ser resolvido, né? Então calcular a média aritmética. Para calcular uma média aritmética nós vamos precisar da soma, né? Então a gente já viu ali que é o sinal de mais que faz a nossa adição e também da divisão, tá? Para utilizar a divisão nós sempre utilizamos a barra, tá? Então, eu sempre vou ter a minha barrinha ali utilizada como operador de divisão. Que mais? Daí vocês vão fazer esse algoritmo e eu quero que vocês façam esse algoritmo em linguagem, em LPP, né? Na nossa linguagem de projeto de programa. E, ao mesmo tempo, vocês já façam o teste de mesa desse nosso primeiro programinha que a gente vai fazer, tá? Além disso, eu vou deixar aqui mais alguns outros exercícios, né? Então aqui
exibir na tela o produto, que é a multiplicação, né? A multiplicação a gente utiliza o sinal do asterisco, tá? Depois a gente vai ver bem certo esses operadores todos, mas vocês podem utilizar o asterisco nesse primeiro momento. 28, 43 e π, que π deve ser uma constante, então tem que fazer um algoritmo utilizando constante, né? Ler dois números e exibir na tela a subtração entre eles, mostrar a média aritmética entre três números passados pelo usuário. O exercício anterior era um com 4, né? Agora aqui a gente faz um com 3. Ler um número e mostrar seu sucessor e seu antecessor, né? Sucessor é o próximo número, antecessor é o número anterior a ele. Então, por exemplo, se o usuário colocou 15, eu vou mostrar o seu sucessor como sendo 16 e o antecessor como sendo 14. Tá? Ler dois números e mostrar a soma. Antes do resultado deverá aparecer a mensagem soma com letra maiúscula, 2 pontos. Tá? E, por óbvio, fazer o teste de mesa desses 5 algoritmos anteriores. Tá? Bom, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Tentei deixar o vídeo não muito longo, mas bem explicativo, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários do vídeo que eu vou respondendo, certo? Um grande abraço e até a próxima.